eu estava até conversando com o pessoal da Repórteres Sem Fronteiras, que talvez seja uma das ONGs que mais acompanharam de perto todo o processo, né? Inclusive lá foram surpreendidos, né, com um acordo, né, feito com o governo dos Estados Unidos, né, a participação do governo inglês, do governo australiano, surpreendidos não com relação ao trânsito desse acordo, que vem sendo costurado há muitos anos, mas da sua realização. Né? A libertação do Assange, né, ela é um alívio para jornalistas que desmascaram governos em todo o mundo, né? O Assange ele recebeu um conteúdo gigantesco, e avassalador na época de hoje da Chelsea Manning, né? Militar norte-americana, na época Bradley Manning. Né? Depois ela assumiu sua identidade, assumiu como mulher, né? E que foi presa, inclusive, né? Por conta disso, desse vazamento desse conteúdo. O Assange pegou esse conteúdo, que é um conteúdo avassalador, né, um conteúdo que desmascara as práticas norte-americanas de espionagem com relação ao mundo inteiro, com relação à sociedade civil, com relação ao jornalismo, com relação a todo mundo, né? E ele divulgou. A libertação dele, nesse sentido, tem uma importância muito grande, porque é um sinal de que, mesmo você lutando diante da talvez a instituição mais poderosa do planeta, né, que é o governo norte-americano, você consegue, na verdade, pode demorar, pode ter sofrimento, mas você vai conseguir fazer com que a liberdade de expressão, enfim, prevaleça. Porque na prática, e é isso que as pessoas com que eu conversei no Reino Unido falaram, comentaram comigo, que é o seguinte, olha, você tem uma campanha global que envolveu presidentes, né, presidentes progressistas. O Lula não foi o único, mas foi um deles, né, religiosos, a sociedade civil, organizações de vários países, a imprensa de vários países, a população de vários países pressionando o governo norte-americano e mostrando o ridículo de toda aquela situação. O governo falou: não, mas eu não posso fazer nada porque ele vazou documentos que são de segurança nacional. Né? Mas são documentos que mostram muita sacanagem do governo norte-americano com relação à população, com relação a outros governos. O governo norte-americano queria, com isso, mostrar que ele não aceita que esse tipo de coisa, queria transformar o Assange num exemplo, né? Só que do outro lado, a sociedade civil e a imprensa global, em organizações da imprensa, né, no Brasil, inclusive, lutando e pressionando para que os jornalistas, não só Assange, acho que esse é o ponto principal. Muita gente, quando vai discutir o tema da Assange, acaba fulanizando, entrando no Assange, entrando no passado do Assange. O presidente Assange não é o Assange que está em jogo, né? É a prisão do Assange por ter feito aquilo que ele fez, né? E o que ele fez é algo que jornalistas, numa escala muito menor, é claro, fazem todos os dias. Eles pegam informações de fontes, pegam informações que governos não querem tornar públicos, que governos consideram sigiloso e, em nome do interesse público, divulgam isso. Né? Não é porque o governo quer considerar aquilo sigiloso que aquilo tenha que se manter em sigilo. O jornalista ele faz a ponderação do interesse público em nome disso. E o fato de um jornalista estar preso por muitos anos por conta disso era um mau sinal. E da mesma forma que é um bom sinal, é um sinal alvissareiro, por mais que doloroso, porque passou tanto tempo assim, né? É que mesmo a principal instituição, que é o governo dos Estados Unidos, a mais poderosa do mundo, teve que fazer um acordo devido a essa pressão. E sim, essa pressão importou. Importou por conta também do todo pro momento que vive o governo norte-americano, momento, o governo inglês não, a justiça inglesa não extraditou de logo de cara, foi recurso atrás de recurso, mantendo o Assange por lá, o governo da Austrália, vários outros governos agindo, religiões, tudo. Ou seja, tudo em nome do Assange? Não, em nome da liberdade de imprensa, em nome da liberdade de expressão. Então, hoje é um dia em que vence a liberdade de expressão, esperamos só que não aconteça nada enquanto o Assange estiver nas Ilhas Marianas Setentrional, reconhecendo perante um juiz norte-americano que ele é culpado em uma daquelas várias acusações, que ele possa ir para a Austrália e, no momento certo, que ele possa ter o perdão presidencial norte-americano, porque o que se trata aqui é o direito de informar livremente. Bom, a Raquel conversou, inclusive, com integrantes do governo, né, para entender a respeito da participação do presidente Lula nessa ajuda a Assange. O que você tem aí de informação para a gente, Raquel?
Fabiola, eu falei com o Celso Amorim, logo cedinho hoje. O ex-ministro Celso Amorim é o principal assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, e o que ele me disse é que a libertação do Julian Assange, na avaliação dele, era uma vitória tardia da liberdade de expressão. Ele disse que ele estava sendo libertado aí de uma forma tardia, já eram 5 anos de prisão, que ele esperava que ele tivesse bem de saúde. Na avaliação dele, era o que estava em jogo, no caso do Assange, era a liberdade de expressão, porque ele havia revelado muitos segredos dos americanos que as pessoas não conheciam antes do trabalho dele no Wikileaks. E aí o ministro Celso Amorim me deu um exemplo, na avaliação dele, um exemplo menor, mas que está no dia a dia dele, que são, por exemplo, as negociações da ALCA. Ele me disse que ele, um dos principais negociadores da ALCA, na época, ali durante o primeiro mandato do Lula, só ficou sabendo que funcionários do governo brasileiro teriam ido à embaixada dos Estados Unidos e dado dicas sobre como, aos americanos, sobre como lidar com o Brasil nas negociações da ALCA, o que seria ali uma quebra de confiança importante. Ele só ficou sabendo disso por causa dos vazamentos do Wikileaks. Então, na avaliação dele, é um trabalho importante, que favorece a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e que o Julian Assange já tinha que ter sido libertado há muito tempo. Esse é um tema caro para o Lula e caro para a esquerda. O presidente Lula, sempre que ele tinha oportunidade, ele insistia nesse assunto em vários fóruns internacionais, mesmo desagradando os americanos. Os americanos sempre tiveram muito receio disso, preocupados, ainda que em governos democratas, com a questão do sigilo e principalmente dos segredos militares, né, de abrir precedentes aí. Também conversei desde ontem à noite, quando saiu a notícia, com pessoas próximas ao Lula, e o Lula se irritava muito com os jornalistas, principalmente no Brasil, de não defenderem o Assange, que na avaliação dele estaria levantando uma bandeira que seria de toda a imprensa. Então, essa é uma reação do governo brasileiro que já era esperada, dada a defesa constante que o presidente Lula fazia do Julian Assange.